Boa tarde, sétimos anos. Hoje a nossa aula vai ser sobre Brasil e diversidades regionais. O que é região? É uma parte do espaço que tem traços comuns e é relativamente diferente das áreas vizinhas. Regionalização consiste na divisão de um espaço em regiões ou em áreas com algumas características comuns. Não existe apenas uma forma de regionalizar um espaço, é possível utilizar critérios diversos. Critério é aquilo que serve de base para a comparação e o modelo pelo qual analisamos alguma coisa. O Brasil é formado por 5 regiões geográficas e 3 complexos econômicos, que são chamados de macro-regiões. As 5 regiões, região norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste, são regiões que têm aspecto muito comum. Por exemplo, o estado do Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima. Quais são os aspectos culturais da floresta amazônica, que são aspectos de vegetação, os aspectos climáticos e a fronteira, a divisa, as divisas dos estados. Então, eles estão agrupados por essas características. Por isso que é muito importante a questão da regionalização. Eu vou regionalizar para poder conseguir fazer o mapeamento das necessidades de cada região. Eita, que eu aumentei aqui sem querer. Próximo slide, a gente vai ver regionalização, continuação. Por que regionalizar? Grandes dimensões do território. Nós temos um país com extensões continentais. É um país que cabe em cerca de 35 países da Europa dentro do nosso Brasil, que é um continente, É um continente dentro, é um país com extensões continentais. Por que regionalizar? Grandes dimensões do território brasileiro, mudanças espaciais intensas, distintos níveis de industrialização e urbanização dos estados, volumosas migrações, predomínio de climas tropicais, concentração populacional na faixa litorânea, dividido em 27 unidades da federação, 26 estados mais Brasília, que é o Distrito Federal e a capital do Brasil. Há estados mais ou menos populosos, mais e menos industrializados. Aí nós temos o mapa do Brasil com as regiões. Deixa eu abrir aqui. Nós temos 18,3% do território nacional, 53 milhões de habitantes e 27,8% da população brasileira vive na região Nordeste. 10,8% do território nacional é o tamanho, 80,3 milhões de habitantes, 42% da população brasileira mora na região Sudeste. 6,7% do território nacional, 27,3 milhões de habitantes, 14,4% da população brasileira na região Sul. Então, vamos lá. Na região norte, 47,27% do território, a maior região em extensão geográfica, 15,8 milhões de habitantes e 8,3% da população. É uma região grande em extensão geográfica, com poucos habitantes. Então, há áreas completamente desabitadas, como a parte da floresta amazônica. A região centro-oeste, ela é 18,% do território nacional, 18,8% do território nacional, 14 milhões de habitantes e 7,4% da população. É uma região que ela é especializada principalmente no agronegócio, formada por grandes fazendas mecanizadas. Nós temos as capitais aí, Campo Grande, Cuiabá e Goiânia, em Goiás, que formam esses estados. São capitais onde tem uma população alta, mas no geral, na média, uma região pouco povoada. Que povoada está ligado ao número de habitantes por quilômetro quadrado. Novamente, os 3 complexos regionais. Esses complexos regionais, eles já são outros critérios. É mais o critério socioeconômico. Mais amplo que a região,
norte do IBGE, região do bioma amazônico, população aproximada de 17 milhões, 9% da população brasileira. A região nordeste do IBGE, que é um complexo, tá? É diferente da região nordeste do IBGE. População aproximadamente de 53 milhões de habitantes, 27,8% da população brasileira. E a gente tem o centro-sul, que é a população aproximadamente de 120 milhões, 63% da população está nessa região. É uma região mais industrializada, é uma região mais desenvolvida, é porque aqui o critério não é geográfico, é econômico, tá? Então vamos lá. Comparando as duas regionalizações, né? O que a gente aí tem? Os complexos regionais. A gente vai ver que alguns estados que pertencem a uma região geográfica, uma parte dele está num complexo regional diferente, tá? Até porque as questões que são levadas em consideração, uma é a questão geográfica, a outra é econômica. Como exemplo, uma parte de Minas Gerais pertence à região Nordeste, no complexo Nordeste. Outra parte é o complexo Centro-Sul, mas geograficamente ela é região Sudeste. A divisão estabelecida pelo IBGE em 1969 hoje já não corresponde à realidade do território brasileiro. Respeita o limite entre os estados. Divisão criada por Pedro Pinchas Geyser leva em consideração a formação histórico-territorial do Brasil, não respeita o limite entre estados, que é os complexos econômicos, Nordeste, Amazônia e Centro-Sul. Então vamos adiantar aqui os slides. Deixa eu preencher aqui primeiro. Então vamos lá. A diversidade regional resulta da formação e ocupação distinta do território. Então aí nós temos os complexos regionais, que são 3, né? O Nordeste, o Centro-Sul, a Amazônia. Então vamos lá. Nordeste, ocupação mais antiga do Brasil, exploração intensa por parte dos colonizadores, teve a maior população e a primeira capital do país, foi Salvador. Centro-Sul, região que mais se desenvolveu, região que mais recebeu imigrantes estrangeiros. Na realidade, nenhuma região é homogênea. Amazônia, inexplorada durante séculos, hoje vem sendo intensamente ocupada através da destruição da floresta. Isso a gente vai observar principalmente no desmatamento, nas queimadas, para abrir áreas para cultivo de soja, para criação de gado, e não se leva em consideração a natureza. O que existe são traços comuns entre essas regiões, né? Mas não totalmente homogeneizado. Vamos abrir o slide aqui, que demora. As 3 regiões são interligadas e dependem uma das outras. Século XIX, independência brasileira, declínio das atividades coloniais, desenvolvimento do cultivo do café, da cana-de-açúcar, da indústria, da exploração do ouro. Declínio do Nordeste e crescimento do Centro-Sul. Passa a ser região economicamente mais forte e rica. Por quê? Porque a partir de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores, houve a necessidade de se desenvolver a indústria. Nós não tínhamos uma indústria forte, nós tínhamos problemas muito grandes, a gente precisava importar muitos produtos, em sua maioria. Quando houve aí a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, muitas pessoas acabaram falindo. E alguns cafeicultores que tinham dinheiro começaram a investir na questão da industrialização nas grandes cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro. Por isso essa parte Centro-Sul, ela partiu a se desenvolver mais depois de 1929. Vamos passar um slide aqui. Século XIX, independência. Essa que a gente já foi passar aqui. Nordeste, breve histórico. Então, o Nordeste foi a primeira região aí a ser colonizada, até mesmo por uma questão
do clima, ela está mais ligada na região litorânea. Então, é a região onde mais se percebe traços da colonização. Primeira área de povoamento europeu no Brasil, região mais desenvolvida e importante no período colonial. Colonização teve como base a economia canavieira, né? Monocultura, escravidão e latifúndio. Latifúndios são grandes fazendas com um tipo só de produto que é cultivado. Grande desmatamento de vegetação originária, grande presença da etnia negra. Foi nesse período que houve aí o maior desmatamento da Mata Atlântica, que é o nosso bioma, que é o bioma das partes litorâneas. E muita mão de obra negra para ser utilizada no cultivo da cana-de-açúcar, porque teve-se aquele problema com os indígenas que não aceitavam ser escravizados, que eles não aceitavam se submeter aos colonizadores. Como eles tinham um grande conhecimento da área de mata, eles fugiam e os colonizadores portugueses não conseguiam, né, recuperá-los. Mesmo contratando os bandeirantes, ainda assim a alternativa foi trazer os escravos negros da África para trabalhar na cultura de cana-de-açúcar. Então vamos lá. As migrações nordestinas. A partir de 1930 teve início do destino Centro-Sul, que é a região sul e sudeste em sua maioria. 1950, destino, Centro-Sul, melhoria dos meios de transporte e crescimento industrial no Centro-Sul. 1980, diminuição da migração para Centro-Sul, aumento da imigração para a Amazônia, o ciclo da borracha e o movimento de retorno. Hoje, o que nós observamos? Muitas indústrias, muitas empresas saíram aqui do Centro-Sul e foram para a região Nordeste. Por quê? A isenção de impostos, benefícios, foi muito maior para os empresários que levassem sua atividade para aquela região e utilizassem uma mão de obra mais barata do que a mão de obra na região sul e sudeste. Meio físico, relevo. Quando a gente fala de físico, a gente está falando de clima, vegetação e relevo. São os 3 patamares aí do meio físico. Então, nós temos aí relevo, planalto, chapadas, depressão e planície. Nós moramos numa planície, tá? Planalto nordestino, Planalto da Borborema, Chapada Diamantina, Chapada do Araripe, depressão, onde está o sertão, planície, faixa costeira, clima tropical úmido, que é na parte litorânea, onde chove muito, a gente sabe disso porque a gente mora nessa região litorânea. Meu Deus, não quer passar. Semiárido, que é o tropical semiárido, que é na região do sertão. Tá difícil passar esse slide hoje, tá complicado. Chove pouco, é uma área que tem muita seca, é a Caatinga. Lembra da Caatinga? Ela é uma área que tem pouca chuva, então a vegetação ela tem que se adaptar. Diversidade regional, Nordeste, relevo. A maior parte do relevo do Brasil é formado por depressões. Depois a gente tem as planícies na parte litorânea e os planaltos em outras regiões mais elevadas. Eu não consigo passar o slide. Tá difícil o negócio aqui pra mim hoje. Nossa, vamos lá. Vamos ver se consigo. Tem que ser é suave, tá, gente? Tem que ser devagarzinho. Na hidrografia, nós temos o aquífero, que é o aquífero Guarani, que eu não estou conseguindo abrir. Vou tentar, juro que eu vou tentar. Só um pouquinho de paciência, gente, que tá difícil. Vamos lá. Agora foi. Agora eu peguei o jeito aqui, tá? Não é força, é jeito. Aquífero Guarani. A gente tem
Esse aquífero é o maior do mundo, ele fica aí aqui na região sul-sudeste. Nós temos o Alter do Chão, que fica na região norte. Nós temos Bacia Tucana, Chapada do Araripe, Chapada do Urucuia, Chapada do Irecê, do Paraná. Aí temos as grandes bacias, né? Que a gente tem do São Francisco, a Bacia do Paraná, onde nós temos a hidrelétrica de Itaipu. Tem o projeto da transposição das águas do São Francisco, né? Que vai haver o ganhador e o perdedor. Mas a intenção com essa transposição do rio é levar uma quantidade de água para aquelas pessoas que não têm acesso a nenhum tipo de água, tá? Vive na seca absoluta, nem para tomar banho, nem para beber às vezes. Meio norte. Área de transição entre o norte Amazônia e o sertão nordestino. Nós vamos ter matas de cocais, paisagem típica do meio norte, vegetação de transição entre a caatinga e a floresta amazônica, constituída de palmeiras, babaçu e carnaúba. Índice de chuvas, que é o índice pluviométrico, elevado na porção oeste, baixa no leste. Atividades econômicas, extrativismo vegetal e agricultura tradicional. Extrativismo dos cocos, né? Para fazer o babaçu e carnaúba. Carnaúba se faz uma cera e babaçu se faz um óleo. Então vamos passar aqui. Agora acho que eu já peguei o jeito aqui. Sim, já sei como é que é. Sertão, clima semiárido, vegetação de caatinga, baixos índices pluviométricos, que é de chuva, baixo irregularidade de chuvas, atividades econômicas, pecuária extensiva de corte, agricultura nos brejos. Pecuária extensiva é aquela solta na área, no pasto, tá? Brejos são áreas onde minam águas. Então, a gente tem combate à seca, construção de açudes, geralmente usado pelos coronéis, indústria da seca. Diversidade regional, que é o polígono da seca. Agora eu peguei o jeito do negócio aqui. Zona da mata. Zona da mata tá ligado à Mata Atlântica, gente. Deixa eu voltar. A mata, por isso que é chamado de zona da mata. O litoral, todo o nosso litoral, clima tropical úmido porque chove muito, é onde se tem a maior concentração populacional, do Rio Grande do Norte até a parte setentrional da Bahia, grandes propriedades agrícolas da monocultura cavieira e maiores problemas no Nordeste. Essa zona da mata que a gente está falando, ela é uma sub-região da região Nordeste. Então, você sempre associe a zona da mata com a Mata Atlântica. Pobreza, favelas, mocambos, mão de obra mal remunerada. Recôncavo Baiano, está na Bahia. Área ao redor de Salvador, extração de petróleo, significativa industrialização, problemas, engloba cidades de Ilhéus e Itabuna, agricultura cacaueira, monocultura. Então é uma região pobre, né? Onde a gente vai ter principalmente zonas de periferia. Como a gente tem aqui em São Paulo, as antigas favelas, que são nossas comunidades de hoje. Vamos para o Agreste. Também é uma sub-região do Nordeste. Área de transição entre o sertão e a zona da mata. Corresponde ao Planalto da Borborema. Possui áreas muito úmidas na parte leste e o clima semiárido, com vegetação de caatinga na parte oeste. Atividade econômica. Agricultura de policultura e pequenas e médias propriedades. Policultura é que se produz várias coisas numa mesma propriedade. Milho, soja, batata, mandioca. Então, é uma atividade com várias culturas dentro de uma mesma fazenda. O Novo Nordeste, expansão de polos industriais, modernização e ampliação da agricultura, forte desenvolvimento da atividade turística. Hoje nós vemos que a região Nordeste ela já não é aquela que fornece a mão de obra de migração. É uma região que está subsistindo sozinha.
com investimento na indústria, investimento no turismo voltado principalmente para outros países ou mesmo para outras regiões do Brasil. Todo mundo quer conhecer o Nordeste, todo mundo quer ir nas praias paradisíacas de lá. Então, tirando essa época que nós estamos vivendo, a região Nordeste ela é muito visada a nível de turismo. Vamos passar. Centro-Sul, que é onde nós estamos, onde está São Paulo e Rio de Janeiro. Mais industrializada, com agricultura mais moderna, com as principais redes de serviço, transportes e comunicação, detém 75% do nosso PIB, que é o Produto Interno Bruto. Onde se encontram as duas metrópoles globais, as 3 metrópoles nacionais, e desenvolveu-se após a independência do Brasil. Rio de Janeiro e São Paulo, mais Brasília. Então, é a região mais industrializada do Brasil. Então, a gente tem Centro-Sul do Brasil. A gente tem aí as cidades mais industrializadas, mais desenvolvidas, né? E a maior parte da concentração de renda está nessa região. Vamos ver relevo. Da Centro-Sul, tá, gente? Nós estamos nessa região agora. Então, a gente tem o extremo leste, terrenos elevados que formam planaltos e serras, as escarpas, terras baixas e médias, altitudes que formam planaltos e chapadas da Bacia do Paraná na região sul, planaltos e serras, planície e Pantanal Mato-Grossense e planaltos do Uruguai. É essa região Centro-Sul. Vamos lá. Região rica em águas superficiais e subterrâneas. É nessa parte que nós vamos ter o aquífero Guarani, que é o maior do mundo. Presença de importantes bacias hidrográficas. Bacia do Tocantins-Araguaia, Bacia do Paraná, Bacia do Paraguai e Bacia do Uruguai. Essa Bacia do Paraná é onde a gente tem a nossa usina de Itaipu, na Bacia do Paraná, aqui, onde nós temos aí a hidrelétrica de Itaipu. Sim, vamos ver os biomas que tem nessa região Centro-Sul. A Mata Atlântica na parte da região litorânea, o Cerrado que pegaria um pedaço do Mato Grosso e o Pantanal também. Então, são esses biomas aí, fora os biomas do sul, que é a Mata de Araucária, né? E pampas e as pradarias. O clima, tropical típico, tropical subtropical e tropical úmido. Megalópole. Centro econômico do país, predomínio da atividade industrial mais moderna do país, cinturão verde de São Paulo e zona de pecuária leiteira. Fábrica de aviões de São José dos Campos, Vale do Paraíba, onde nós temos a fábrica da Embraer. Zona da Mata Mineira. Localiza-se no sudeste do estado de Minas Gerais. Juiz de Fora se destaca pelo avanço da industrialização, a economia e a agricultura e a pecuária leiteira. Grande Belo Horizonte, que faz parte também da região Centro-Sul. Agora eu peguei o jeito nesse negócio aqui. Intenso dinamismo industrial, empresas automobilísticas, nós temos a Fiat, que é na cidade de Betim, região metropolitana de Belo Horizonte. Nós temos indústria mecânicas, siderúrgicas e metalúrgicas, empresas automobilísticas. Região vizinha a Belo Horizonte, Sabará, Congonhas, Santa Bárbara, Mariana e Ouro Preto. Região que mais produz e exporta minério de ferro, que é o quadrilátero ferrífero. Triângulo Mineiro. Gente, eu sou de Minas, nasci lá, mas eu passei a minha vida toda aqui em São Paulo. Triângulo Mineiro. Localiza-se no sudoeste do estado de Minas Gerais. Destaques para a cidade de Uberlândia e Uberaba. Economia, agricultura, pecuária, leiteira, recente expansão da indústria e do comércio, arredores de Goiânia, Anápolis e Brasília. Agricultura, indústria, comércio e economia. Ela pega também uma parte da porção sul de Goiás.
sul do país. Vamos ver tudo que eu já explico. Forte presença de imigrantes e de seus descendentes, principalmente os alemães e holandeses. Grande número de cidades médias prósperas, com indústrias variadas, uma agricultura diversificada, um alto nível educacional. A agropecuária moderna utiliza maquinário moderno. Campanha gaúcha, ou região dos Pampas. Principais cidades: Bagé, Uruguaiana e Santa Maria. Atividades econômicas: pecuária moderna, agricultura mecanizada. Vale do Itajaí, onde a gente tem um porto, no estado de Santa Catarina. Eu conheço, uma cidade muito bonita. Colonização alemã. Principais cidades no entorno: Blumenau, Brusque, Joinville. Conheço Blumenau, conheço Brusque e conheço Joinville. São cidades muito bonitas, muito organizadas, com uma arquitetura que lembra muito países da Europa, até mesmo pela colonização holandesa e predominantemente alemã. Atividades econômicas: agrícola, de policultura, associada à pecuária industrial, indústria têxtil e alimentícia, têxtil de tecidos. Então, vamos aqui. Sul do país, região serrana do Rio Grande do Sul. Colonização italiana, nós temos muita produção de vinho. Principais cidades: Bento Gonçalves, Garibaldi e Caxias do Sul. Atividades econômicas: cultivo de uva, indústria. No estado de São Paulo, que é o Vale do Ribeira, ao redor do Ribeira do Iguape. Área menos desenvolvida do estado, atividade econômica e agricultura. Essa é a região próxima aqui da gente, né? Miracatu, Registro, né? Itariri, tudo faz parte do Vale do Ribeira, que é um poder aquisitivo menor. É uma área menos desenvolvida. Vamos continuar aqui. Norte do Paraná. Principais cidades: Londrina e Maringá. Atividades econômicas: agricultura, indústria, destaque para a agroindústria, que é uma área voltada para a exportação. Mas a região sul, ela atende muito também o nosso mercado interno, né? As principais indústrias de frango, que é Sadia e Perdigão, estão localizadas nessa região. Interior de São Paulo, desde 1980, cresce mais que a grande São Paulo. Principais cidades: Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Bauru e Piracicaba. Atividades econômicas: agricultura, agropecuária e indústria. No estado do Paraná, que é o Vale do Tubarão, que é onde nós temos o Porto de Tubarão. Principais cidades: Tubarão e Criciúma. Atividade econômica: produção de carvão mineral. Norte do Rio de Janeiro e Espírito Santo. Agricultura, extração, exploração de petróleo, agricultura no Mato Grosso do Sul, pecuária de corte. No Pantanal, planície fluvial, grande parte inundada periodicamente, e gado solto no campo. Vamos para a região Amazônia. Não é amazônica, tá? É a região econômica Amazônia. Ocupa mais da metade do território brasileiro. Região de baixa densidade demográfica, menor do Brasil. Lembra que densidade demográfica, número de habitantes por quilômetro quadrado. Grande presença de indígenas. Lá nós temos várias reservas, vários grupos indígenas, várias tribos. Responsável por 5% do PIB brasileiro. Base primária, agropecuária, extrativismo vegetal, mineral. Durante vários séculos, a Amazônia permaneceu praticamente esquecida. Solos frágeis e ruins para a agricultura. Por quê? Mas tem uma floresta lá. Como é que o solo pode ser frágil? Exatamente por ter a floresta. As árvores são de grande porte, elas tiram o nutriente de onde? Do solo. Então, o que tem ali de nutrientes é para abastecer a própria floresta. Quando você devasta, corta madeira, queima, e você vai querer cultivar, você vai ter que tratar esse solo, vai ter que fertilizar para que ele possa atender às suas necessidades de agricultura. E o que nós temos muito visto hoje na Amazônia é o desmatamento para produção de soja, para plantar soja, para atender o mercado internacional e também para a criação de gado.
meio físico. A marca daí dessa região é a bacia amazônica, de grandes rios, né? Então, é formado aí por uma área bem rica em rios. Clima. Por que é equatorial úmido? Porque passa a linha do Equador e todas as áreas perto da linha do Equador têm esse clima equatorial, que é marcado por muita chuva e muito calor. Chove, chove, chove e tá sempre muito quente. São áreas que a latitude é bem baixa. Nós temos aí clima equatorial, quente e úmido, baixa altitude, baixa latitude, temperaturas elevadas, abriga a maior bacia hidrográfica do mundo, que é o Rio Amazonas, que é o maior do mundo. A boa condição de navegabilidade, são rios de planícies. Ilha de Marajó, maior ilha fluvio-marítima do mundo. Fluvio-marítima vem de rio, é uma ilha que tem rio. E a Pororoca, que é o encontro aí das águas dos rios que formam como se fossem ondas. Fenômeno natural marcado pelo forte choque resultante do encontro das águas do rio com o mar. Floresta e desmatamento. O bioma que nós temos lá é o bioma amazônico, né? E é um bioma que está cada vez mais sendo destruído, desmatado, para atender as atividades econômicas e a ganância do homem. Então, há um grande desmatamento. A economia, ela é baseada no extrativismo vegetal. Teve o ciclo da borracha lá, que é retirado o látex da seringueira. Existiram ciclos onde a borracha era o principal produto da Amazônia, tornando-se o polo de recepção de imigrantes. Extração do látex da seringueira é feita de forma rudimentar. Depois que tira esse líquido branco, leva-se para um forno e faz a borracha. Hoje em dia, esse tipo de borracha é produzida sinteticamente como derivado do petróleo. Castanha do Pará e madeira também. Então, agropecuária. A gente vai observar hoje um crescimento muito grande da agropecuária na região da Amazônia, né? Principalmente para a produção de soja. Pecuária extensiva, que é aquela criada no pasto, agricultura, juta, pimenta do reino, malva e soja. Recente expansão promove desmatamento de extensões de áreas. A indústria, nós vamos ter a Zona Franca de Manaus, que é uma área industrial dessa região, e hoje também nós temos aí o maior índice da pandemia do coronavírus é na região de Manaus, que pertence ao Amazonas. Indústria, localizada principalmente em Manaus, na Zona Franca de Manaus. Extrativismo mineral, Serra dos Carajás, sul do Belém. Exploração de minério de ferro, Serra da Pelada, exploração de ouro e exploração que está em declínio. Teve muitos lugares lá, como a Serra do Carajás, que até hoje há uma grande extração de minério para exportação. Serra do Carajás, criação de um gigantesco complexo para exploração, sistema de minas de minérios de ferro e bauxita, instalações de beneficiamento, pátios de estocagem e estrada de ferro Carajás. Então a economia desse pedaço aí gira em torno dessa extração de minério. Então nós chegamos aqui, essa parte aí de divisão geográfica e de regiões com complexos econômicos. Na próxima aulas a gente vai continuar e eu vou começar a região norte do Brasil. Espero que vocês consigam entender o conteúdo. Eu coloquei esses slides no Google Sala de Aula para vocês poderem ir acompanhando. Não há necessidade de copiar esses slides, imprimir. É um material de apoio para estudos. Eu termino por aqui hoje.